Pessoal do Estudando Cálculo, vamos para mais um exercício resolvido. Trabalhar com cálculo 1, limite fundamental trigonométrico. Calcule o limite quando x tende a zero da tangente x sobre x. Bom, nas suas atividades, nos seus exercícios, você não vão ter muitas vezes a informação de que tal expressão se trata, no fundo, do limite fundamental. Então é interessante que vocês, com o exercício, com a prática, consigam identificar as expressões no qual se traduz o limite fundamental. Então nós temos aqui uma tangente, e a tangente, uma função trigonométrica, ela surge a partir do quociente do seno sobre o cosseno. Então aí já aparece um seno aqui já tem x, e faz a gente recordar do limite fundamental, que eu vou colocar agora. Então nós temos a nossa solução. Então é interessante que vocês recordem do limite fundamental trigonométrico. Ele diz que o limite, quando u tende a zero, do seno de u sobre u tende a uma unidade. Esse limite é provado pelo teorema do confronto. Então você tem lá o confronto do limite do seno. Aí você faz a análise do limite de duas funções no qual o seno está variando, variando, está próximo, na verdade, está confrontando para aquele valor. Então, esta é a nossa primeira informação importante para solucionar, calcular, na verdade, este limite. Seguindo, nós precisamos reescrever a expressão. Precisamos reescrever o seno em função precisamos escrever a tangente em função do seno e do cosseno. Portanto, nós podemos escrever limite quando x tende a zero do seno de x sobre cosseno de x sobre x. Essa expressão escrevemos limite quando x tendeu a zero. Nós temos aqui uma divisão de frações. Então, ficamos com o seno de x sobre cosseno de x, que multiplica 1 sobre x. Portanto, podemos organizar essa expressão da forma que precisamos, Vamos organizar para aparecer o nosso limite fundamental. Então, escrevo o limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, que multiplica 1 sobre o cosseno de x. E aqui aparece o uso das propriedades de limite. Você tem aqui o limite de um produto, e como vocês já devem saber, o limite do produto é o produto dos limites. Então nós temos o limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, que multiplica o limite quando x tende a zero de 1 sobre o cosseno de x. É interessante aqui, galera, que vocês observem que esse limite, o limite fundamental, se trata de uma indeterminação. Você tem aqui, quando x tende a zero, tangente de 0 é 0 sobre 0. Então aí você tem uma indeterminação. Por isso que a gente faz todo esse processo para chegar ao limite fundamental, usar a informação de que o limite do seno de u sobre u tende a 1, e com isso resolver as nossas expressões. Então, recordando aqui, separamos o limite do produto dos limites, e agora nós podemos finalmente calcular o limite. Limite quando x tende a zero do seno de x sobre x tende a uma unidade. E esse limite quando x tende a zero de 1 sobre cosseno de x,
ficamos, na verdade, com 1 sobre o quociente de zero, que é 1 sobre 1. Esse limite também tende a uma unidade. Portanto, nós temos uma unidade que multiplica uma unidade, que é igual a 1. Então, esse limite tendeu a uma unidade. É isso, galera. O que eu posso dizer a vocês é que tomem cuidado, não comecem a resolver antes de fazer uma varredura, uma análise da expressão que deve-se calcular o limite. Ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima.